Vamos iniciar agora a apresentação dos fenômenos eletromagnéticos e sua importância para as telecomunicações. Esse trabalho foi realizado por Bernardo Neves Lima e Heron Fonseca Pimenta, que sou eu. Nessa apresentação, vamos focar em alguns fenômenos eletromagnéticos. Dentre eles, vamos falar do efeito Doppler, da difração e casos que envolvem a difração, né? Por exemplo, a zona de Fresnel e as equações de Friis. Começando pelo efeito Doppler, a gente tem que ele é uma mudança na frequência, né, de uma onda durante um movimento relativo entre uma fonte e seu observador. Então, isso na prática seria mais ou menos o seguinte: se eu tenho uma fonte que está emitindo, por exemplo, um sinal, né, sonoro, e essa fonte estiver em movimento, na direção que ela está se movimentando, vai haver uma compressão do sinal, né, que ela está emitindo. Então, o comprimento de onda vai diminuir. Então, se a gente tiver um observador que está à frente dessa fonte, né, considerando que eles estão na mesma direção, né, o observador vai perceber a fonte emitindo um som mais agudo do que ela realmente está. E quando a fonte passar pelo observador, né, o comprimento de onda vai se alargando e o observador perceberia esse mesmo sinal ficando mais grave. E para ilustrar isso, a gente tem, por exemplo, a Fórmula 1, né, que é um exemplo clássico, e no dia a dia a gente tem também as ambulâncias, né? Quando passam, elas têm um som bem agudo, mas quando elas passam, vai ficando nitidamente bem mais grave. Também foi a partir do efeito Doppler que tornou-se possível a constatação de que o universo está em constante expansão. Aqui nesse slide temos também como as ondas se propagam, né, com um transmissor. É uma fonte estacionária, né? No Isso. primeiro GIF. Estacionária, depois em movimento, na velocidade do som e em velocidade supersônica. E só para acrescentar, é um fenômeno, o efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, então não acontece só com ondas mecânicas, né, mas também eletromagnéticas. Então acontece com a luz também, né? E inclusive se valendo disso que os cientistas descobriram que o universo está em expansão, porque dá para perceber se um astro tá se aproximando ou se distanciando, né, de nós como referencial, percebendo se ele está tendo um desvio para o vermelho ou um desvio para o azul, né? Se estiver distanciando, seria um desvio para o vermelho. Aqui nós temos as equações que descrevem o efeito e vale ressaltar aqui os sinais que são utilizados para a velocidade do receptor ou do emissor. O VR ele será positivo se o receptor se move em direção da fonte e negativo se ele vai na direção oposta. Enquanto isso, para VS nós temos uma interpretação oposta. O VS será negativo se a fonte se move em direção do receptor e positivo se vai na direção oposta. Agora a gente vai começar a falar da difração. Ela é um fenômeno físico, né, que ocorre quando as ondas se curvam em torno de pequenos obstáculos ou elas se espalham depois de passar por pequenas aberturas, né? Então, se a gente pegar como exemplo o GIF que a gente vê aí nesse slide, a gente tem uma onda, né, longitudinal, ela está indo em direção a uma barreira que possui uma fenda, né? E a onda consegue se propagar mesmo assim, agora com um tom radial, né? Ela já não está mais longitudinal, mas é graças à difração também que a gente consegue transmitir a longas distâncias, né? Porque as ondas eletromagnéticas, elas têm, vamos dizer assim, elas penetram mais os lugares, né? Então acaba que a difração permite que ajuda as telecomunicações por essa capacidade da onda de contornar os objetos que estão tentando obstruir ela. Tem um limite, obviamente, né? Mas de modo geral ela ajuda bastante. E a partir disso nós chegamos aqui na zona de Fresnel. Ela é utilizada para avaliar
e analisar as interferências por obstáculos durante a transmissão. E o ideal seria sempre que dentro da primeira zona de Fresnel não houvesse nenhum obstáculo. Nenhuma árvore, nenhum prédio, montanhas, nada. E aí, cada obstáculo que tiver no caminho, ele vai causar uma perda para essa transmissão. Mas, além disso também, ao analisarmos as bordas desse elipsoide, nós temos também alguns efeitos e contribuições interessantes, porque não necessariamente destrutivos, mas muitas vezes essas bordas podem nos mostrar algumas interferências positivas no sinal. Pode passar o slide, por favor. Uma curiosidade é que quando a gente está avaliando ondas polarizadas verticalmente, em todas as zonas ímpares, zonas de Fresnel ímpares, há um aumento no sinal, há um ganho no sinal. E nas zonas pares, há uma diminuição. Então, todo obstáculo que está no limiar dessas zonas, ela vai aumentar ou diminuir o sinal. E para ondas polarizadas horizontalmente, as zonas ímpares vão diminuir o sinal e as zonas pares aumentam o sinal. Um grande problema dessa interpretação é que ela não considera a curvatura da Terra. E para comunicação em longas distâncias, a partir de alguns quilômetros, isso torna-se bastante evidente. Então, devem-se utilizar alguns cálculos extras para compensar. Falando agora das fórmulas de Friis, nós temos duas que são importantes dentro dos fenômenos eletromagnéticos. Uma delas trata da equação da transmissão e a outra é a fórmula para ruídos. A gente pode ver agora nesse slide a fórmula que trata a transmissão, né, a equação de transmissão de Friis, e ela relaciona a potência recebida, né, por uma antena e a potência transmitida. Então, se a gente observar na equação, a gente tem que a potência que está sendo recebida pela antena é igual ao produto da potência de saída da antena que está transmitindo, do ganho dela, do ganho da antena que tá recebendo o sinal, multiplicado pelo quadrado do comprimento de onda, dividido por 4πr ao quadrado. Então, a gente pode perceber que essa equação mede a eficiência do processo, né? Então, se eu transmitir, por exemplo, X, né, X watts, e chegou muito menos do que isso, eu tenho uma transmissão muito pouco eficiente. E quanto mais próximo de 1 esse valor, naturalmente, quer dizer que praticamente toda a potência transmitida foi recebida. A fórmula de Friis para ruídos, ela trata se a gente tiver amplificadores em cascata, né? Então, o ruído associado a cada estágio do amplificador, claro que aqui a gente está assumindo que todos eles estão corretamente acoplados, então a gente vai ter que o ruído total é o fator de ruído do primeiro caso, né? Mas aí vai ser um somatório de todos os estágios de F de I menos 1 sobre G, que seria o fator de ruído sobre o ganho, né? Como resultados, a gente tem que, se a gente juntar todos esses fenômenos que a gente falou nessa apresentação, as tecnologias que nós temos no nosso dia a dia que utilizam esses conceitos, a gente tem a comunicação Wi-Fi, a comunicação de celulares, o próprio rádio, a ultrassonografia com Doppler, comunicação entre satélites, sonar, e como a gente também tinha falado anteriormente, né, a estimativa de aproximação
aproximação ao afastamento de corpos celestes. E todos esses tipos de comunicações, todos esses equipamentos, eles são regulamentados para que, o espectro seja dividido entre todos eles e que um não interfira no outro. Nós vamos mostrar a seguir uma, uma imagem que contempla todas as concessões da Anatel no espectro de frequência brasileiro. E a gente vê aqui a divisão entre os tipos de frequência, né? Tem divisão entre as frequências baixas, médias, altas, muito altas, extremamente altas e assim por diante. Todas as alocações de cada uma. Isso, mas a gente optou por dar uma ênfase no espectro ISM. Se puder voltar, por favor. Isso, essas faixas de frequência ISM, elas são dedicadas para uso industrial, científico e médico. Basicamente, essas faixas, elas não necessitam de licenciamento, assim como o resto do espectro. Então, essas faixas são muito utilizadas para algumas coisas do nosso dia a dia e também por robistas. Todo robista, praticamente, que trabalha com alguma comunicação, vai utilizar algum desses padrões. Essas frequências listadas são as mais fáceis de serem utilizadas porque elas são feitas para isso. Elas são separadas para essas coisas. Observando todos os fenômenos que a gente citou nesse trabalho também, a gente vê que a gente pode afirmar que uma fonte de sinal em movimento provoca uma alteração aparente na frequência, e a gente tem isso como efeito Doppler, que os sinais eletromagnéticos, graças à difração, conseguem passar por muitos obstáculos, que a gente também tratou isso no slide de zona de Fresnel, mas também, né, o que o obstáculo afeta na transmissão também. Que a gente pode analisar a eficiência de uma transmissão comparando a potência recebida com a potência transmitida, que a gente viu na fórmula de Fries para a transmissão. E também a gente pode analisar a qualidade de transmissão. Por quê? Porque na segunda fórmula de Fries a gente tem a relação que é conhecido como Signal to Noise Ratio, né? Então a gente pode medir a qualidade do sinal que está sendo transmitido através dessa razão. A gente também pode analisar a área de transmissão e os efeitos dos obstáculos entre as antenas através da zona de Fresnel. E como conclusão, a gente tem que todos esses fenômenos eletromagnéticos eles estão muito presentes no nosso dia a dia, desde tecnologias de ponta até tecnologias bem básicas do nosso dia a dia. E como continuação do nosso trabalho passado, que foi a respeito de Maxwell, a gente viu algumas aplicações dos fenômenos que a gente viu na apresentação hoje. Aqui estão as referências bibliográficas que foram usadas no trabalho e damos por encerrado a apresentação.